Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério e vamos dar continuidade à leitura do Código Processual Penal. Eu sei que é muito chato ler, mas não tem jeito. Se não fizer a leitura, cai na sua prova uma questão que é letra de lei, você não vai conseguir responder. Então é muito importante a leitura e eu faço a leitura aqui com vocês até para quem assim não pode ler e fica ouvindo. A intenção é essa. Então vamos a mais uma parte da leitura do processual penal. É a penúltima parte. A próxima já é a última e acaba. Vamos lá. Para acessar o conteúdo da nossa leitura é muito fácil. Você pode ir no link que está na descrição do vídeo ou ir aqui na tela inicial, procurar pela página do escrevente técnico do TJ. Se clicou, vai acessar aqui Processual Penal, que é o último texto que eu lancei, que a gente está lendo. E vamos, a partir do artigo 297 para frente, continuar a leitura. Das atribuições do presidente do Tribunal do Júri. São atribuições do presidente do Tribunal do Júri, além de outras expressamente referidas neste Código, regular a polícia das sessões e prender os desobedientes, requisitar o auxílio da força pública, que ficará sob sua exclusiva autoridade, dirigir os debates, intervindo em caso de abuso, excesso de linguagem ou mediante requerimento de uma das partes, resolver as questões incidentes que não dependam de pronunciamento do júri, nomear defensor ao acusado quando considerá-lo indefeso, podendo, neste caso, dissolver o conselho e designar novo dia para o julgamento com a nomeação ou a constituição de novo defensor. Mandar retirar da sala o acusado que dificultar a realização do julgamento, o qual prosseguirá sem a sua presença. Suspender a sessão pelo tempo indispensável à realização das diligências requeridas ou entendidas necessárias, mantida a incomunicabilidade dos jurados. Interromper a sessão por tempo razoável para proferir sentença e para repouso ou refeição dos jurados. Decidir de ofício, ouvidos o Ministério Público e a defesa ou a requerimento de qualquer destes a arguição de extinção de punibilidade. Resolver as questões de direito suscetidas no curso do julgamento. Determinar de ofício ou a requerimento das partes ou de qualquer jurado as diligências destinadas a sanar nulidade ou a suprir falta que prejudique o esclarecimento da verdade. Regulamentar durante os debates a intervenção de uma das partes quando a outra estiver com a palavra, podendo conceder até 3 minutos para cada parte, requerido que serão acrescidos ao tempo desta última. 531. Na audiência de instrução e julgamento a ser realizado no prazo máximo de 30 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se finalmente ao debate. Na instrução poderão ser inquiridas até 5 testemunhas arroladas pela acusação e 5 pela defesa. Aplica-se ao procedimento sumário o disposto nos parágrafos do artigo 400 desse Código. 534. As alegações finais serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa pelo prazo de 20 minutos prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz a seguir a sentença. Parágrafo 1º. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. A testemunha que comparecer será inquirida independentemente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no artigo 531 deste Código.
Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar ao juiz comum as peças existentes para a adoção de outro procedimento, observar-se-á o procedimento sumário previsto neste capítulo 541, os autos originais do processo penal extraviados ou destruídos em primeira ou segunda instância serão restaurados. Parágrafo 1º. Se existir e for exibida cópia autêntica ou certidão do processo, será uma ou outra considerada como original. Na falta de cópia autêntica ou certidão do processo, o juiz mandará de ofício ou a requerimento de qualquer das partes que o escrivão certifique o estado do processo, segundo a sua lembrança, e reproduza o que houver a respeito em seus protocolos e registros. Sejam requisitadas cópias do que constar a respeito do Instituto Médico Legal, no Instituto de Identificação e Estatística ou em estabelecimentos congêneres, repartições públicas, penitenciárias ou cadeias. As partes sejam citadas pessoalmente ou, se não forem encontradas por edital, com prazo de 10 dias para o processo de restauração dos autos. Parágrafo 3º. Proceder-se-á à restauração da primeira instância, ainda que os autos se tenham extraviado na segunda. Artigo 442. No dia designado, as partes serão ouvidas, mencionando-se em termos circunstanciados pontos que estiverem acordes, e a exibição e a conferência das certidões e mais reproduções do processo apresentadas e conferidas. O juiz determinará as diligências necessárias para a restauração, observando-se o seguinte: caso ainda não tenha sido proferida a sentença, reinquirir-se-ão as testemunhas, podendo ser substituídas as que tiverem falecido ou encontrarem em lugar não sabido. Os exames periciais, quando possível, serão repetidos e de preferência pelos mesmos peritos. A prova documental será reproduzida por meio de cópia autêntica ou, quando impossível, por meio de testemunhas. Poderão também ser inquiridas sobre os atos do processo, que deverá ser restaurado às autoridades, os serventuários, os peritos e mais pessoas que tenham nele funcionado. O Ministério Público e as partes poderão oferecer testemunhas e produzir documentos para provar o teor do processo extraviado ou destruído. Artigo 544. Realizadas as diligências que, salvo motivo de força maior, deverão concluir-se dentro de 20 dias. Serão os autos conclusos para o julgamento. Parágrafo único. No curso do processo e depois de submeterem os autos conclusos para a sentença, o juiz poderá, em 5 dias, requisitar de autoridades ou de repartições todos os esclarecimentos para restauração. Os selos e as taxas judiciárias já pagos nos autos originais não serão novamente cobrados. Os causadores do extravio de autos responderão pelas custas em dobro, sem prejuízo da responsabilidade criminal. Julgada a restauração, e os autos respectivos valerão pelos originais. Parágrafo único. Se no curso da restauração aparecerem os autos originais, nestes continuará o processo apensos a eles os autos da restauração. Artigo 548. Até a decisão que julgue restaurados os autos, a sentença condenatória em execução continuará a produzir efeito, desde que conste da respectiva guia arquivada na cadeia ou na penitenciária, onde o réu estiver cumprindo a pena, ou de registro que torne a sua existência inequívoca. Recursos em geral, disposições gerais. Os recursos serão voluntários, executando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz: da sentença que conceder habeas corpus, da que absolver desde logo o réu, com fundamento na existência de circunstâncias que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do artigo 411. Não serão prejudicados os recursos que, por erro, falta ou omissão dos funcionários, não tiverem seguimento ou não forem apresentados dentro do prazo. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor. Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. O recurso será interposto por petição ou por termo nos autos
assinado pelo recorrente ou por seu representante. Não sabendo ou não podendo o réu assumir o nome, o termo será assinado por alguém a seu rogo, na presença de duas testemunhas. A petição de interposição de recurso com o despacho do juiz será até o dia seguinte ao último do prazo entregue ao escrivão, que certificará no termo da juntada a data da entrega. Interposto por termo ou recurso, o escrivão, sob pena de suspensão por 10 a 30 dias, fará conclusos os autos ao juiz até o dia seguinte ao último prazo. Ao último do prazo. 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus ser fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Do recurso em sentimento estrito, caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença, que não receber a denúncia ou queixa, que contribuir pela incompetência do juízo, que julgar procedentes as execuções salvo a de suspeição, que pronunciar o réu, que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante, que julgar quebrada a fiança ou pedido o seu valor, que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade, que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade, que conceder ou negar a ordem de habeas corpus, que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena, que conceder, negar ou revogar livramento condicional, que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte, que incluir jurado na lista geral ou desta, ou excluir, que denegar a apelação ou a julgar deserta, que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial, que decidir sobre a unificação de penas, que decidir o incidente de falsidade, que decretar medida de segurança depois de transitar a sentença em julgado, que impuser medida de segurança por transgressão de outra, que mantiver ou substituir a medida de segurança nos casos do artigo 774, que revogar a medida de segurança, que deixar de revogar a medida de segurança nos casos em que a lei admita a revogação, que converter a multa em detenção ou em prisão simples, que recursar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28A desta lei. 582. Os recursos serão sempre para o Tribunal de Apelação, salvo nos casos dos incisos 5, 10 e 14. Parágrafo único. O recurso, no caso do número 14, será para o presidente do Tribunal de Apelação. Artigo 583. Subirão nos próprios autos os recursos quando interpostos de ofício, nos casos do artigo 581, inciso 1, 3, 4, 6, 8 e 10, quando o recurso não prejudicar o andamento do processo. Parágrafo único. O recurso da pronúncia subirá em traslado quando, havendo dois ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiverem sido ainda intimados da pronúncia. 584. Os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de concessão de livramento condicional dos incisos 15, 17, 14 do artigo 581. Ao recurso interposto de sentença de impronúncia ou no caso do inciso 8, artigo 581, aplicar-se-á o disposto nos artigos 596 e 598. Parágrafo 2º. O recurso da pronúncia suspenderá tão somente o julgamento. Parágrafo 3º. O recurso do despacho que julgar quebrada a fiança suspenderá unicamente o efeito de perda da metade do seu valor. O réu não poderá recorrer
da pronúncia senão depois de preso, salvo se prestar fiança nos casos em que a lei admitir. O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de 5 dias. Parágrafo único. No caso do artigo 581, inciso 14, o prazo será de 20 dias, contado da data da publicação definida da lista de jurados. 587. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará no respectivo termo ou em requerimento avulso as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e consertado no prazo de 5 dias e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível, verificar-se-á a oportunidade do recurso e o termo de interposição. 588. Dentro de 2 dias contados da interposição do recurso ou do dia em que o escrivão extraído ou traslado ou fizer com vista ao recorrente, este oferecerá as razões. Em seguida será aberta vista ao recorrido por igual prazo. Parágrafo único. Se o recorrido for o réu, será intimado do prazo na pessoa do defensor. 589. Com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluído ao juiz que, dentro de 2 dias, reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários. Parágrafo único. Se o juiz reformar o despacho recorrido, a parte contrária, por simples petição, poderá recorrer da nova decisão, se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-la. Neste caso, independentemente de novos arrazoados, subirá o recurso nos próprios autos ou em traslado. 590. Quando for impossível ao escrivão extrair o traslado no prazo da lei, poderá o juiz prorrogá-lo até o dobro. 591. Os recursos serão apresentados ao juiz ou tribunal ad quem dentro de 5 dias da publicação da resposta do juiz a quo ou entregues ao correio dentro do mesmo prazo. 592. Publicada a decisão do juiz ou do tribunal ad quem, deverão os autos ser devolvidos dentro de 5 dias ao juiz a quo. E continuaremos da apelação, que aí será já a leitura final, a última leitura. Pretendo terminar a leitura aqui já na próxima aula. É isto. Em breve faremos a última leitura do processual penal. E aí depois da última leitura vamos responder questões. Vou ver se eu pego entre 15 e 20 e faço um vídeo respondendo, tá bom? É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!